regiões segue também, né, delineamentos experimentais. Então, um ponto muito importante, né, que eu, como pesquisador, eu só sempre faço afirmações com base em dados experimentais. Então, por exemplo, se tem alguma situação, alguma nova situação no mercado que está acontecendo, se eu for indagado sobre aquela situação, eu só vou dar uma resposta com base em dados experimentais. Então, por isso que muitas vezes a gente leva um certo tempo para conseguir determinada informação, porque a gente precisa testar isso em nível de campo, né? E ao longo da minha apresentação aqui, eu vou tentar mostrar como são esses processos também, e aí espero que fique um pouco mais claro para vocês. E é claro, né, nós vamos ficar aqui vamos nos encontrar, né, essa semana e na próxima. Então, essa semana eu vou buscar falar um pouco do melhoramento genético, explicar como são os processos, e ao final já começo a falar, né, dos nossos híbridos, algumas comparações, e na semana que vem a gente finaliza, né, essa questão, falando aí mais só sobre os híbridos em si, né, mas hoje a gente já começa falando sobre eles também. E posso começar aqui a apresentar, Andressa? Só para Sim, André, pode ficar à vontade. Só para confirmar contigo, nós temos até aproximadamente às 9, né? Isso, 9, 9, 10, bem tranquilo. Perfeito, então. Só eu organizar aqui, só um minutinho. Para eu entender, Andressa, ou o pessoal que está participando, né? O pessoal pode escrever no chat, né? Olha, da região, né, que vocês atendem, porque o posicionamento é para eu ver a região aqui que a gente vai estar discutindo, né? Mas eu vou mostrar, por exemplo, o posicionamento da, da, de várias regiões, mas às vezes, já para eu me preparar para a semana que vem, aqui tem alguma necessidade maior de determinada região para dar mais atenção. Podem, se o pessoal puder se apresentar e escrever no chat, né, da região que, que o pessoal está atuando, Isso, já ajuda essa só para ajudar o André aqui, nós vamos dar ênfase um pouco no Mato Grosso, tá? Mas caso vocês tenham necessidade de alguma região específica, tem o César, que é aqui do Sul e tal, pessoal lá de Minas, pode colocar a região que vocês precisam, que aí a gente vai trazendo nas próximas aulas, tá? Exatamente. Como todos sabem, né, cada região às vezes tem alguma doença específica, uma densidade específica, um posicionamento específico, então, aí se o pessoal puder trazendo isso, né, aí a gente consegue preparar, às vezes trazer alguma informação até para o nosso próximo encontro já. 100% aqui, André, estamos vendo sua apresentação. Perfeito. Eu vou começar aqui, então, me apresentando. Então, meu nome é André Luiz Hartmann Canhato, eu sou melhorista de milho. Minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UTFPR, né, em Dois Vizinhos do Paraná. Tenho mestrado em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Londrina, e em parceria com a Embrapa Soja, e doutorando em genética e melhoramento, mais especificamente em milho, né? Então, a minha carreira foi sempre voltada com a pesquisa, né? E também mais direcionado ao melhoramento, né? Conforme eu for apresentando aqui, vocês vão ver que não é... eu sempre gosto de dizer assim, né? Não é o melhorista assim que faz qualquer híbrido, é um time. Então, existem várias pessoas de várias áreas que contribuem de todas as maneiras, né, para a gente chegar lá em um híbrido que possa ser comercializado, tá? Eu não estou vendo agora mais o chat, tá? Eu não estou vendo também vocês, mas se alguém tiver qualquer dúvida, fique à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Eu prefiro
que façam perguntas durante a apresentação do que no final, não tem problema, mas no final a gente abre ali, se der um tempinho, tá? Mas durante a apresentação, fiquem à vontade para abrir para perguntas, e se alguém falar alguma coisa no chat, eu só peço que me avisem aqui para eu dar uma olhadinha, tá bom? Bom, do que a gente vai falar hoje, então? A gente vai falar sobre o melhoramento genético, para trazer como que a gente chega nesses híbridos, né? Por que o melhoramento genético ele é uma arte assim que leva tempo? Por que não consegue, às vezes, olha, por que não resolve logo alguma situação de mercado, alguma doença nova que está surgindo? O que tem que acontecer para chegar naquele híbrido? E já começamos hoje também a falar do diferencial dos nossos híbridos aqui da Produz, tá bom? Bom, pessoal, o que é a pesquisa, né? O melhoramento, como que é feito o híbrido de milho, como que a gente chega nesse híbrido comercial e que etapas que passam por esse híbrido, tá? Aqui eu trouxe um resumo de algumas das ferramentas que são necessárias e que passam para são etapas de desenvolvimento para chegar no híbrido comercial. Dentre elas, a gente vai ter a genômica funcional, o Trait in Progression, o OTI, eu já explico melhor sobre eles, a fenotipagem por imagens, seleção assistida por marcadores e linhagens via duplo haploide, né? Ao longo da minha apresentação, eu vou tentar falar bem resumidamente, numa linguagem mais tranquila, o que são esses setores e por que eles são muito importantes, tá? Vou começar pelos duplo haploides. Então, assim, ó, os híbridos de milho que são comercializados, vocês entendem o processo, da onde que eles vêm? Então, um híbrido de milho, ele é resultado de quê? De um cruzamento entre duas linhagens. Então, no melhoramento, eu trabalho com quem? Com essas linhagens, tá? O que são linhagens? O que diferencia um híbrido de milho de uma linhagem? Nós, pessoas, nós somos híbridos, né? Nosso pai, a nossa mãe, lá na fecundação, né, do óvulo, metade do DNA é materno e metade do DNA é paterno. A mesma coisa é com o híbrido de milho que é comercializado. A gente tem uma linhagem mãe e uma linhagem pai, que é a doadora do pólen, no caso, tá? Então, só que o diferencial de uma linhagem é o quê? Ela tem que ser pura geneticamente, ou seja, a gente é um híbrido, tem metade do DNA da mãe e metade do DNA do pai. Só que no caso de uma linhagem, a gente quer uma linhagem que tenha digamos assim, 100% de DNA só de um grupo heterótipo, só de um parentesco materno, e 100% do DNA só de um parentesco, de uma linha, de uma raça paterna. Então, como é que a gente chega nessa linhagem pura? Através de melhoramento clássico e por duplo haploide. O que é o diferencial de um para o outro e por que eu estou botando aqui só o duplo haploide? O melhoramento clássico são sucessivas autopolinizações. O que é uma autopolinização? A gente vai pegar o híbrido, uma planta de híbrido de milho no campo e vai pegar aquele pólen dela e jogar na própria espiga. Então, repete esse processo por 6 vezes. Então, são 6 ciclos de milho em campo para se chegar em uma linhagem pura, tá? Agora, isso vai levar o quê? 3, 4 anos. Então, só para eu chegar na linhagem, eu levo de 3 a 4 anos por melhoramento convencional. Aí entra o duplo haploide. O que é o duplo haploide? O duplo haploide é uma linhagem especial que ela só transfere o DNA materno. Então, com um ciclo só, ou seja, 3, 4 meses, eu já chego em uma linhagem pura. Então, com isso, a gente ganha o quê? Tempo. Uma das coisas que eu vou focar aqui em todas as tecnologias que eu apresentar aqui, o que o melhoramento busca? Tempo, ganhar tempo. Por quê? Surge uma nova doença, por exemplo, quando surgiu o enfesamento, né, o que a gente vai falar bastante aqui quando for posicionar os nossos híbridos, o enfesamento,
ou quando surge alguma nova doença. Então, por vias de duplo apoide, a gente consegue ter uma resposta mais rápida para testar novos milhos, né, novos híbridos de milho, para tolerância ao enfesamento, tá? Percebam que eu, como melhorista, eu nunca vou falar em resistência. Isso eu já vou adiantando, já para a gente começar já a falar de como posicionar os híbridos, tem que ter um certo cuidado quando vai oferecer para o nosso produtor rural um híbrido de milho, e a gente fala em resistência, tá? O ideal, vocês vão ver aqui quando eu apresentar, os híbridos são níveis de tolerância. Por quê? Eu posso pegar aqui na nossa apresentação, quando eu for falar do Coronel, por exemplo, é um híbrido bem tolerante, muito bem tolerante ao enfesamento, sabe? Mas, assim, o que é a tolerância? É níveis. Se você tem uma área onde o ambiente, o clima, a temperatura, a umidade, o nível de investimento do produtor não é qualquer um desses não é adequado, essa planta vai ficar estressada, né? A gente chama de estresses bióticos e abióticos. Quando você tem uma planta que está sob estresse, tanto biótico quanto abiótico, ela vai ter uma resposta diferente a qualquer doença, no caso nós estamos falando do enfesamento, ela pode ter uma resposta diferente. Então é igual quando a gente fala com as pessoas, né, tá com a imunidade baixa, a pessoa vai estar mais suscetível a pegar determinada doença. A mesma coisa ocorre também para as plantas. Então, quando a gente for falar aqui dos nossos materiais, o que é que eu vou dar muito enfoque em posicionamento, né? A gente vai falar hoje, por exemplo, eu preparei aqui um início, né, para o Mato Grosso. Então, o que é o foco no Mato Grosso geral? Eu entendo que, às vezes, se alguém for do Mato Grosso, né, às vezes tem regiões específicas, mas aí eu preciso que vocês, igual eu pedi, preciso que vocês falem ali no chat para a gente entender. Cada caso é um caso, mas no geral, o Mato Grosso, na safrinha, nós temos maior incidência de quê? Enfesamento e bipolares. Então, o posicionamento dos híbridos tem que ser de acordo com essas necessidades da região, tá bem? Voltando aqui para os duplaploides, então, é uma parte de obtenção de linhagens para acelerar esse processo de avaliação. Então, por que além da necessidade de um híbrido, né, a primeira parte é o quê? Linhagens com alto potencial produtivo. Então, nós trabalhamos com um banco de germoplasma. Esse banco de germoplasma, ele é o quê? É um banco onde existem várias linhagens disponíveis que nós sabemos que têm determinadas características para cruzar elas e tentar chegar em um híbrido ideal para determinada condição. O melhoramento normalmente funciona como uma gangorra. Então, o que eu quero dizer com isso? Quais são quais são as características que a gente deseja num híbrido? Qual é a primeira delas? Com certeza é a produtividade. E depois, ciclo, depois, doença, e aí por aí vai, né? Quanto mais, aí eu quero um híbrido mais para silagem, eu quero um híbrido mais para grão, eu quero um híbrido de porte baixo, porte alto, enfim. O melhoramento, como é que ele funciona? Ele funciona como uma gangorra. Quando eu começo a selecionar para uma coisa, eu sempre seleciono para determinadas características. Quando eu seleciono para uma coisa, às vezes eu começo a perder em outra. Porque a planta tem um limite energético, né, para destinar. Então, ou ela vai gastar essa energia da fotossíntese lá para produção de grãos, ou ela vai destinar a energia da fotossíntese para resistência a doenças, por exemplo. Basicamente é isso. Ou seja, se eu começo a selecionar essas linhagens para produtividade, essas plantas elas tendem a começar a perder resistência à doença, vigor, ciclo começa a ficar mais longo, né? Então, é sempre essa gangorra. Aí, o que adianta? Por que eu estou falando isso? Na pesquisa, vocês vão ver aqui daqui a pouco que a gente monta ensaios. Sempre é o híbrido campeão do ensaio
que é lançado comercialmente, eu sou bem sincero com vocês e a resposta é não. Por quê? Não adianta nada ter um híbrido que tenha tido um resultado experimental muito bom se, sobre qualquer doença, qualquer estresse climático, a lavoura inteira caia, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Os híbridos eles têm que ser altamente estáveis e adaptáveis. É essa a característica principal que é buscado na pesquisa. Então, são híbridos que têm um excelente potencial produtivo e que também fiquem em pé. Então, a primeira coisa que a gente seleciona nos estágios iniciais é o quê? Qualidade de como e raiz. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver quando eu for falar dos híbridos comerciais. Excelente qualidade de como e raiz. Por quê? Essa é uma fortaleza indispensável, tá? Não adianta nada o híbrido produzir, ter alto potencial, mas o produtor não conseguir colher. Então, qualidade de como, qualidade de raiz, são fatores principais na etapa de desenvolvimento dessas linhagens e futuros híbridos, ok? Mesma coisa para ciclo, se eu começo a desenvolver um híbrido, olha, precisamos atender uma questão de ciclo, vamos trabalhar. A tendência é que, quanto mais precoce, ele seja mais sensível a doenças e também a produtividade possa ter uma redução comparado com material de ciclo mais tardio. A comparação também é importante, você tem que comparar uma coisa, mas também tem que ter uma razão, né? Não adianta eu comparar, se eu só comparar a produtividade com um híbrido super precoce com um híbrido de ciclo normal, a tendência é que o do normal produza mais. Mas se o produtor que vocês atendem precisa de um precoce, então esse é o melhor posicionamento para a região. A busca por linhagens, então, é para ciclo precoce, questão de porte reduzido também, resistência a doenças e potencial produtivo. TI, que eu falei lá, que eu já ia explicar o que era. Como vocês sabem, quais são as tecnologias, né, as biotecnologias dos híbridos da Produz? Então, essa tecnologia oferece tolerância a Spodoptera e outras lagartas da mesma família. Por quê? É o VIP3. Mas como que é esse VIP3? Como que ele chegou lá na planta? Isso é uma biotecnologia. As linhagens, quando elas estão sendo desenvolvidas, elas não possuem a biotecnologia. Então, os campos de melhoramento aqui, eles são com linhagens convencionais. Aí, a partir do momento que identifica uma linhagem promissora, que gera um híbrido promissor, tem que ser incorporada essa biotecnologia na linhagem. E isso é feito através do Trait Progression. Como que é essa conversão? Então, pensem assim, eu já falei que eu levei lá 3 anos por melhoramento convencional para chegar numa linhagem. Chegamos numa linhagem com potencial de híbrido, então a gente vai ter que colocar a biotecnologia. Quanto tempo isso leva? Como que é feito esse processo? Através de uma outra linhagem doadora, por uma ferramenta que a gente chama de retrocruzamento, onde essa linhagem doadora, ela doa uma vez, cruza entre elas para doar o VIP3 e depois faz sucessivos retrocruzamentos com a linhagem de interesse. Então, cruzou com a linhagem de interesse e obteve o VIP3. Agora, retrocruza com a mesma linhagem de interesse para manter o VIP3, mas voltar à configuração genética da linhagem de interesse. E esse processo leva quanto tempo? 6 ciclos de autocolonização, mais 2 a 3 anos ali para você incorporar a biotecnologia. Então, percebam o tempo já que eu já falei de desenvolvimento de uma linhagem, depois mais o tempo para incorporar a biotecnologia nela. Então, já levamos ali, 5 anos, em média, né, por melhoramento clássico, para chegar numa linhagem para produzir o híbrido. Então, por que eu trouxe o DH, o UTI aqui? É a questão do tempo, né? Então, assim, olha, surge uma nova doença no mercado que ainda não foi descrita. Não é na outra safra, não é na próxima safrinha que vai ter um novo híbrido para aquela doença. A menos que
coincidentemente, algum híbrido já tem essa resistência natural escondida, né? Mas quando o desenvolvimento ele é direcionado, porque não existe ainda no mercado uma opção, vai levar esse tempo longo aí para se chegar a uma nova variedade ou cultivar de milho, tá? E aqui, marcadores moleculares, por que eu trouxe eles aqui? Eu estava falando até agora de tempo. Os marcadores moleculares são processos de quê? De sequenciamento genético, onde pega lá, extrai o DNA da folha, pega um pequeno pedacinho da folha do milho, vai lá, extrai o DNA dele, manda para um equipamento chamado sequenciador e ele vai trazer a sequência, né? Qual é o DNA daquela linhagem ou daquele híbrido de milho. Por que se faz isso? Para você poder selecionar as plantas de interesse. Por quê? Quem tem irmãos, sem serem irmãos gêmeos, tá? Quem tem irmãos sabe que ninguém é igual. Então, cada filho, quem tem filhos, mais de um filho também, sabe que os filhos são únicos, né? Nenhum é igual ao outro. Então, a mesma coisa acontece quando estou desenvolvendo as novas linhagens ou os híbridos de milho. Só que a planta, né? A planta não fala, ela não se expressa. Como é que a gente descobre, né? Qual é a planta que vai ter já algum gene, né, de interesse para determinada resistência à doença, por exemplo? Para isso, tem a genotipagem. Então, extrai o DNA e aí avalia no computador, né, esse DNA para ver qual é o gene de interesse e se aquela planta realmente ela é, por exemplo, resistente a um herbicida. Então, as plantas os nossos híbridos que são comercializados, eles têm resistência ao glifosato? Tem. Por quê? Porque tem um gene ali de interesse, né? Tem um gene, essas plantas contêm um gene que confere resistência. Então, a genotipagem ela entra para eu selecionar essas plantas que têm esse gene. Ao longo do processo, eu posso ter plantas ali que não recebem, então elas precisam ser descartadas. Então, para isso que entra aí a questão da genotipagem, tá? Para você acelerar o processo também, mas para você ter certeza de que determinada planta vai ter os genes de interesse. No caso nosso, é o VIP3, tá? No caso dos híbridos da Produce é o VIP3. Então, todas as plantas as linhagens parentais, elas são genotipadas para que se chegue em um híbrido com esses genes de interesse. Tá? Que mais que a genotipagem ajuda? Grupos heteróticos, que são, igual eu falei, a gente quer cruzar uma linhagem de uma raça A com a outra linhagem de uma raça B. Então, essa genotipagem ajuda a ter a diferenciar esses grupos heteróticos melhores, né? Seleção assistida são aquilo que eu comentei de selecionar indivíduos que têm um gene de interesse, né? Então, para determinada doença, e predições. O que é predições aqui? Por que elas são importantes? Tudo aquilo que eu falei até agora também envolvia eu pegar, cruzar determinado híbrido e testar ele no campo. Então, isso leva o quê? Tempo e eu preciso de área, né, para isso. Preciso de um espaço, né, como a gente testa em condições reais, são testadas em lavouras com o produtor, tem que ser a determinada época, tem que ser de acordo com a realidade do mercado e tem que ser, leva o tempo para você plantar e ter resultado. As predições, elas permitem que a gente tente prever quais vão ser os resultados, basicamente falando. Então, ao invés de eu ter que plantar, eu já vou apresentar aqui, por exemplo, 10 mil genótipos de milho para testar, a predição já permite que eu veja quem são os 500 mais promissores. Então, vejam só, eu saio de 10 mil híbridos para testar, esse número é real, tá? Aqui na pesquisa, a gente começa, dentro dos primeiros estágios, são mais de 10 mil híbridos sendo testados ano a ano, tá? Então, o volume é muito grande. E, mas testa tanto híbrido, então por que não tem mais opções e tal? Esse é o processo de descarte. A gente sai de 10 mil
para chegar em 1. Então, olha a quantidade de testes que são feitos para chegar em um único híbrido, por exemplo. E as predições, elas auxiliam nesse sentido. Então, elas tentam já direcionar os melhores, os híbridos mais promissores, ou as linhagens mais promissoras, para não ter que testar 10 mil. Então, eu consigo testar, já vou direto já nos 500 mais promissores, por exemplo. Então, é isso que seriam as predições. Fenotipagem com drones. Por que eu reservei aqui um espacinho só para falar sobre a fenotipagem com drones, tá? Por quê? Como que é... Até agora eu falei de genética, tudo de predição, de genoma, mas na prática, no campo, né? Não é feito essas avaliações, então é tudo via genética, computador? Não, tá? Os híbridos, essa parte de genética, de predições, é só a primeira etapa. Então, lá no processo de desenvolvimento de um híbrido, ele é testado, igual eu comentei, a campo, a realidade do produtor. Então, como que ele é testado? Através de coleta de dados visuais. A gente vai, eu como eles, a gente vai no campo, tem todo um time de ensaio externo, a gente vai para o campo e vai lá avaliar parcela por parcela. Tem uma parcela lá de 2.000, tem um experimento com 2.000 parcelas de milho lá. Vai lá, avalia as 2.000 parcelas de milho no olho. Como é que está a questão de sanidade, a questão de ciclo, depois a produtividade, a questão da qualidade de colmo e raiz, se caiu uma parcela com 60 plantas, se caiu 2 plantas por quebramento, já é descartada e tudo mais. Então, isso leva o quê? Uma pessoa, além de quê? De contagem de número de plantas e de altura. Então, a altura a gente chama de espiga, a altura de planta, que são pontos importantes para passar para o produtor. Mas, como são pessoas que fazem isso, o que acontece? Se todo mundo aqui pegar uma mesma régua e for lá e medir a mesma planta de milho, é natural que as medidas não vão ser iguais, principalmente conforme a gente for sendo mais preciso ainda. Não, lá, ela vai ter, todo mundo mediu 90 centímetros, mas um mediu 90,1, um mediu 90,9. Então, essa diferença, ela é importante para a gente classificar as plantas, né? Principalmente quando eu falo de interação com o ambiente. Mas, essa diferença, como é que a gente elimina ela? Com a utilização de ferramentas tecnológicas, que no caso é a fenotipagem por drones. O drone, ele vai fazer a mesma medida em todas. Então, isso elimina um erro, que a gente chama de erro experimental, e permite que seja mais precisa, né, a seleção do material, se eu estou selecionando para porte de plantas e tudo nesse sentido. Então, a gente trabalha com desenvolvimento com fenotipagem sempre que possível por drones. Claro que tem etapas que a avaliação é humana, né, não tem como, o drone não consegue, por exemplo, em um milho já em florescimento ali, ele não consegue ter entrar na parcela e coletar algum dado, né, mas já auxilia muito a questão de qualidade dos ensaios. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu vou colocar um ponteiro, não sei se vocês estão vendo. Esse gráfico aqui, ó, e esse aqui ao lado. Então, por exemplo, o que é isso aqui? Se fosse uma área experimental, é uma mancha de solo, ou alguma coisa de déficit hídrico, né? Às vezes tem alguma laje, alguma coisa assim. Então, se isso aqui fosse um experimento, e aqui, ó, qual que vai produzir mais, né? Se fosse seca, por exemplo, essa parte que está em vermelho ou a parte que está mais verde? E se isso aqui fosse um experimento, eu ia selecionar as parcelas ou os itens que caíssem aqui e eu iria descartar esses aqui. Mas a comparação é injusta, né? Então, isso é toda uma parte estatística que ela tenta corrigir, né, essa diferença e tudo mais. Ou até se eu estou desenvolvendo um experimento para seca, qual que é a parcela que ia produzir mais? Então, mas essa daqui, será que aqui é o híbrido mais tolerante à seca, ou será que ela vai estar aqui? Ou vai estar aqui no amarelo? Então, é muito importante todo esse trabalho de coleta de dados e tudo mais, para selecionar corretamente os híbridos de milhos de acordo com o nosso interesse, tá? Por isso que eu trouxe a questão dos drones aqui. E, por fim, mas não menos importante, né, a relação de redes de ensaio. Lá no processo de melhoramento, eu já vou avançar aqui, que acho que esse gráfico explica melhor. Lá no processo de melhoramento,
a gente, igual eu comentei, começamos com 10 mil híbridos experimentais. Eu tenho, então, 10 mil híbridos, eu posso colocar eles em muitos locais? Não, porque eu vou ter um custo muito alto, né, para testar, para testar 10 mil híbridos em 50 locais. E tanto para fins de registro, tanto de liberação comercial do mapa, né, mas tanto principalmente para a coleta de dados, eu tenho que testar o híbrido nas regiões. Então, nós testamos os híbridos no sul, então focamos no posicionamento, né, até para ajustar o posicionamento, no sul, no centro-oeste, condição de safra, condição de safrinha, e também a condição de alta altitude ou baixa altitude. Aqui, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, quando nós for falar dos híbridos, eu vou mostrar o posicionamento deles. Vocês vão ver que vai ter, por exemplo, Paraná, safra, vai ter para Paraná altas altitudes e Paraná para baixas altitudes. Por que tem essa diferença? Questão de relação de doenças, de densidade populacional. As doenças, quanto maior, mais você sobe a altitude, maior é a frequência a pressão de doenças, né? Você tem um leque maior de doenças ali que podem atingir aquele material e você tem que posicionar ele ou orientar o produtor de uma maneira diferente, tá? Então, se eu for testar 10 mil híbridos para todas essas condições, para o Paraná, para Santa Catarina, para o Mato Grosso, enfim, eu não tenho, fica muito grande esses ensaios, eu não tenho como fazer isso. Quando que é melhor eu fazer isso? Nos estágios finais. Quais são os estágios finais? É quando eu já estou com ali 20 híbridos já elite, digamos assim. Então, esses gráficos aqui, eles mostram isso, ó. Aqui que é essa parte aqui em cima, essa pirâmide invertida, esse triângulo invertido é aqui, ó. Esse é o primeiro estágio. No primeiro estágio, a gente testa, ó, aqui tem uma ao lado com número de híbridos e ao lado número de locais. Quando é muito material, a gente testa em poucos locais para selecionar. Então, primeira coisa que eu vou selecionar aqui é o quê? Produtividade. Então, tenho aqui 10 mil híbridos, eu quero só os 10% mais produtivos. E vou testar isso em 3 locais. Esses 3 locais têm que ser aqui próximos do melhorista, né, para ele poder ir lá e avaliar. Então, fizemos o primeiro teste, ok, selecionamos só 10%, de 10 mil caiu para 1.000. Então, agora eu quero de novo, então, os 1.000 no próximo ano. Os mil híbridos que avançaram no ano anterior, agora eu vou testar ele em mais locais para ver questão de tipo de solo, questão de clima, se é safra ou safrinha. Então, agora eu vou testar, antes eu tinha 10 mil, eu testei em 3, agora eu tenho 1.000, posso aumentar para 6 locais. Mesma coisa, eu quero só desses 1.000 agora, eu quero só os 10% mais produtivos. Vai selecionar 100, de novo, mais um ano. Agora eu quero testar em 15 locais. Beleza. Vai mais um ano, até chegar aqui, ó, 20. Estou com 20 híbridos. Agora, esses 20 são a elite. Eu tenho que testar ele em todas as regiões que eu quero comercializá-lo. Então, aqui eu vou passar a testar eles já em quantos? Em 15 locais, 20 locais por região. Então, se é na região sul, que vai envolver Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande, aí eu vou ter que ter ali uns 30 locais e 20 híbridos, tá? Para você ter um posicionamento mais efetivo. E ainda assim, como melhorista, sempre é pouco, né? O ideal é sempre assim, olha, se eu quero testar lá eu estou em Goiás, lá na capital, lá em Goiânia, o ideal, como falei na primeira coisa que eu falei, é ter um experimento lá em Goiânia, que aí eu consigo passar certinho. Por isso que quando a gente for falar aqui dos híbridos, e aí eu vou passar um posicionamento, é importante vocês trazerem aqui no chat, preferencialmente hoje, para na semana que vem às vezes eu já consigo preparar, tá? Porque eu tenho um volume muito grande de dados. Tudo isso que eu falei aqui até agora, que é bastante coisa, eu sei, eu tenho dados e eu preciso selecionar, avaliar e posicionar eles para determinado local. Então, eu vou falar em um posicionamento mais macro, né, por estado e tudo mais, mas trago alguma dúvida específica, uma condição específica, uma região específica, e aí forneçam os dados dessa região que às vezes a gente até consegue, né, posicionar melhor, por exemplo,
No Mato Grosso a maioria das áreas são arenosas, mas aí determinada região lá do vale tem uma regiãozinha lá que daí já não é tão arenoso, é mais argiloso. Ou então, se quando vai para Campo Verde, a altitude já subiu. Mato Grosso, no geral, é cerrado baixo, né? A altitude é abaixo de 700 metros, temperatura mais alta, enfim. Mas quando vai lá para Campo Verde, começa já a subir a altitude, o posicionamento tem que ser diferente, tá? Então, é importante ficar atento a isso. E conforme a cada ciclo, a gente enriquece ainda mais a nossa base de dados. Então, por isso que é importante ter essas conversas aqui, né? Eu acredito que sempre vão ter esses treinamentos. Por quê? Conforme entra novos dados, né, novas condições que foram testadas, a gente consegue, às vezes, até ajustar um pouco aí melhor o posicionamento. Dito isso, o que eu quero dizer também? Às vezes, vocês, que são, quem que é a pessoa que mais conhece a região? Vai ser o melhorista? Não, é vocês. A região de vocês, que vocês atuam, quem mais conhece é vocês. Então, se vocês tiveram a experiência, olha, de determinada população, ela atendeu mais ao meu cliente, né, e deu certo, do que aquela que apareceu aqui, que era uma recomendação por estado, né, por exemplo. O que eu sempre falo, né? A recomendação que eu passo é aquela baseada em dados experimentais e eu garanto que ela é funcional. Se vocês têm uma situação diferente daquela que eu estou mostrando aqui, seja, eu estou usando como exemplo a densidade populacional, mas pode ser qualquer outra coisa. O que é importante você se posicionar, né? É ser honesto com o produtor. Olha, a população aqui que eu sei que eu posso garantir que vai ter determinado resultado é de 55 mil plantas. Isso eu posso garantir. Agora, eu já tive experiências de que em safras passadas, mais de uma vez, a gente usou mais ou menos plantas e foi melhor. Então, essa liberdade é importante, é aquela questão do crescimento profissional, né? Você conhece a sua região, você sabe como posicionar melhor, o ajuste fino, digamos assim, é vocês que conseguem, ao longo aí da experiência profissional, fazer. E aí, utilizar o que a gente passa aqui como o guia inicial. Então, se é uma área nova, se eu não conheço a região, se eu não conheço o produtor, se eu ainda não conheço direito o híbrido, eu sou novo, é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse híbrido aqui, segue o que a gente está recomendando, que é o que é mais garantido, né, de resultado, de expectativas, e aí, com o tempo, você vai desenvolvendo melhor algum posicionamento específico, tá? Porque mesmo eu falei aqui bastante de região, de condição climática, mas tem um ponto muito importante que a gente vai abordar mais nos híbridos, que é o produtor. Então, o produtor tem diferença de um produtor para o outro em níveis de investimento, né? Então, tem produtor que vai investir mais em adubação, tem produtor que não vai. Então, essa distinção é muito importante, beleza? Beleza, pessoal? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat se alguém falou alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, fiquem à vontade aí. Márcio, pode falar. Vi que o Jackson também levantou a mão. Fiquem à vontade. Oi, André, tudo bem? Tudo bem? Márcio de Santa Helena. Nós Tudo bem, nos Márcio? conhecemos pessoalmente, tudo bem. Em relação a esses testes que que a empresa faz no produtor, só para o pessoal ficar sabendo, a gente não faz assim um ensaio separado, a gente conta dentro da lavoura dele, faz um segmento da lavoura do produtor, e o que ele vai fazer nos tratos culturais na lavoura dele é feito nesses ensaios. Isso. E assim, é muito ensaio, não é pouco não. Então são várias localidades, né? Então é bem distribuído. Então, dentro do estado, por exemplo, você encontra vários tipos de solo. Tá? Por mais que ele tenha um padrão, mas nem sempre é igual. Então esses testes aí que estão feitos, cara,
são fantásticos, né? Porque a gente procura abranger o maior espaço possível. Então, não é feito esses ensaios, testes dos híbridos, assim, em poucas áreas, localidade mais específica, não. A empresa tenta abranger o maior número possível. Então, os testes, assim, vem resultado de muito solo diferente, produtor diferente. Então, é bem complexo, né, o André? Não é uma coisa Exato. não. Exatamente. A gente tenta, o número de ensaios já é grande, né, Márcio? A gente tenta atender ao máximo de opções possíveis e tem que ser isso que você falou, é a realidade dos produtores. Não é um ensaio que não seja com alguma coisa, o híbrido produziu tanto, mas vocês colocam 250, 300 pontos de N, enfim, em várias aplicações ainda, não. É a realidade do produtor. O manejo desses ensaios fica por conta do produtor. Então, se a gente vai avaliar, determinar o potencial produtivo do Coronel, né, aqui em Santa Helena, né, Márcio, que você falou, tem que ser a realidade de Santa Helena. Então, a gente tenta, com esses ensaios, atender a todas as opções possíveis, níveis de investimento, tipos de solo, épocas de plantio. Se a gente começa a misturar, olha a quantidade de coisas. Se eu quero colocar a época de plantio, eu tenho que montar um ensaio. Vocês vão ver o que eu vou falar aqui nos livros, janela de início, de meio e de fim. É um ensaio por janela. Então, às vezes eu tenho que ter 3 ensaios em Santa Helena para atender essas janelas. Então, a gente tenta colocar tudo, né? Por isso que essa troca sempre de ideias, de informações, se o pessoal aqui no chat tem alguma informação diferente, é muito importante porque, às vezes, tem alguma condição que a gente ainda não conseguiu atender, não achou, né? Uma área e tal. Então, isso é muito importante. Mas é isso aí mesmo, Márcio. E esse, André, eu estou falando, pessoal, pelo seguinte, eu trabalhei em uma empresa de ensaio de posicionamento por 2 anos, tá? Então, assim, só estou dando aquela explanada para vocês, porque, assim, ó, não tem nada de maquiagem. Então, de repente, pensa que a gente vai lá aplicar algo a mais, mas não. A gente sempre trabalhou de acordo com tudo, tudo vai fazer na lavoura dele. Então, por isso que, às vezes, alguns lugares têm resultado diferente. O produtor, às vezes, investe um pouco mais, né? Em adubação, em algumas aplicações, em foliar, aplicação a mais de inseticida, mas os resultados trazidos para nós são vários tipos, né, André? E a gente nunca maquiou, então são a realidade do campo, como se fosse um comercial mesmo. Exato. Tudo é igual. Espaçamento de plantio, densidade, né? Tudo é igual ao do produtor. É isso aí. Jackson, nosso regional do Mato Grosso, fica à vontade. E depois o Emanuel também está com a mão levantada. Bom dia a todos, bom dia, André. Bom dia. Com relação, só assim, a gente tem, cada ano tem uma situação, um ano mais seco, um ano mais chuvoso, um ano mais fácil, um ano mais difícil de se lidar com relação às tecnologias. Pensando em eficácia da tecnologia, ela tem um período para que ela tenha uma expressividade ou imediatamente a plântula nasceu, ela já tem a tecnologia desenvolvida ali, principalmente com relação a herbicidas, né? Eu falo porque, em alguns casos, a gente tem situações em que, embora o híbrido tenha uma certa tolerância ao glufosinato, ao glifosato e tal, mas ele é afetado, acontece uma fitotoxicidade. Essa expressão da tecnologia, ela tem um período inicial, ou seja, mais forte, menos ou não? Sim. Jackson, a biotecnologia, igual você está falando de fitotoxicidade, né? A gente trabalha com várias situações. Então, com relação ao período da planta expressar, ela influencia, tá? Aí tem diferença. Por exemplo, herbicida é um pouco menos do que o do inseticida, mas só para título de curiosidade. Na espiga, é normal que a biotecnologia para resistência à lagarta seja um pouco menos expressa, né? Porque é um mecanismo diferente da planta. Então, existe isso, tá? Agora, a sua pergunta, pelo que eu entendo, é especificamente sobre herbicidas. Herbicidas, a gente trabalha com
tem que ser sempre desde o início da planta já, tem que ser com alta expressão da biotecnologia. Ponto, tá? Então, mas a planta ela é tolerante ao glifosato e ela sofreu alguma fito. Tem que cuidar a questão do ambiente, tá? Então, aqui a tecnologia de aplicação é uma área enorme, tá? Tem que chamar até, a Andressa teria que achar alguém aqui, olha, não, vamos falar só então de tecnologia de aplicação. Por quê? Temperatura, condição de temperatura, condição de pluviosidade. Então, planta que está sob déficit hídrico, vai passar herbicida? Não pode, qualquer herbicida, tá? Não pode, porque a tendência é que a planta vai estar o quê? Estressada. Então, ela não vai conseguir além dela já estar passando pelo estresse, no caso do déficit hídrico, ela não pode pegar e ainda ter que lidar com, abre aspas, um outro estresse, que é o herbicida, né? No caso, um glifosato ali, que ela tem que metabolizar. Então, é muita coisa que tem que ser levada em consideração, tá? Tem que ser levada a questão de fito, tem que ser as condições ideais. Se eu for entrar em questão de compatibilidade, vai misturar produto, não vai, né? Envolve tudo isso também. Então, tem que ficar de olho em tudo. Então, condições ideais de clima, umidade, condição do tempo, vazão, dosagem. Por exemplo, essa sua pergunta ela abrange, por exemplo, então, se determinado período a planta teria uma expressão mais baixa, então vou usar uma dose menor, tem que ser levado em conta, tá? Mas no caso de herbicida, normalmente a dose de bula mesmo está sendo seguida, estou falando aqui dos comerciais da Produce, tá? Pode ser seguida, sim, a dose de bula normal, não tem relação em condições adequadas de campo, tudo certinho, não tem problema com fito, tá? Se é essa sua dúvida, eu espero ter atendido. Não, ou seja, a planta nasceu, ela já tem a tecnologia ativa, é isso. Isso, tá? Porque aconteceram casos aqui que houve uma toxicidade da planta por causa do herbicida, a qual ela se mantém tolerante. Esse é um ponto. Já que vamos falar de tecnologia também, deixa eu trazer aí com relação à Spodoptera. Hoje é um grande problema a Spodoptera, independente da tecnologia que o material tem. Eu já trabalhei com melhoramento genético, só que foi de algodão, né? Então, algodão é uma coisa, milho é outra. Embora as tecnologias elas se expressam, né, com o decorrer do crescimento da lavoura em si. Só que Spodoptera toda a vida foi um problema e ainda continua sendo. São penalizadas as tecnologias porque o pessoal simplesmente responsabiliza o controle em cima da tecnologia e esquece de fazer o manejo. Ou seja, começa a abrir mão do manejo, começa a deixar de aplicar os inseticidas preventivos, e aí o que acontece? A lagarta ela vai tomando o corpo, ela chega num ponto que nada mais controla. Então, eu acho que isso é outro ponto crucial para que a gente possa orientar o pessoal no campo, de saber fazer o bom uso, né, tanto da tecnologia quanto do manejo. Quanto tempo a gente tem essa expressividade da tecnologia em cima que a gente pode chegar no campo e orientar o produtor? Olha, você tem essa expressividade mais forte no período tal, ou seja, pré-floração, pré-período reprodutivo, ainda a expressividade é maior, ela diminui quando entra no período reprodutivo. Essa seria uma das dúvidas. Sim, Jacos. Muito bem lembrado, eu já ia trazer isso, tá, ao longo da conversa com os híbridos, que é com relação à biotecnologia, e falando especificamente da Spodoptera, tá, que como é que está a realidade do mercado no Brasil. Então, assim, ó, a gente vai trabalhar, Jackson, tem que trabalhar com o quê? Posicionamento. Então, assim, ó, eu como melhorista eu já sei dessa situação, e a gente, não é assim que nossa, não, a biotecnologia não funciona mais. Não, eu vou falar com o VIP3 aqui. O VIP3 funciona, está funcionando muito bem. Só que a gente tem, às vezes, alguma região que está tendo já as populações do inseto, ó, além do milho, eu tenho que cuidar do inseto. A população do inseto já começa a ter alguns indivíduos resistentes. A sua região, Jackson, é aonde? 163. Vamos pensar no 163 Mato Grosso, tá? Mato Grosso, tá, perfeito. Por exemplo, assim, ó, a gente
sabe que está chegando populações resistentes, já tem sim no Mato Grosso, tá? Mas principalmente aonde que está mais avançado, no Nordeste. Então, isso não portanto, eu deixar bem claro, isso não é para o VIP3, é para todas, tá? O mercado hoje, lá na região Nordeste, por exemplo, as populações de lagarta lá já estão resistentes não, me desculpe, mais tolerantes à biotecnologia. Mas, então, isso significa no Mato Grosso também, tá? Tá começando, só que o caso mais expressivo é no Nordeste. Mas isso significa que o híbrido, então, não pode ser plantado ou comercializado naquela região? Não. A biotecnologia, ela está funcionando. Então, o que acontece? Tem que ficar atento ao histórico da área, da região. Se você já tem uma pressão, então, olha, eu estou percebendo que está tendo ataque, está começando a aparecer alguns focos de lagarta lá no estágio vegetativo ou lá no reprodutivo, tem sim que recomendar a aplicação de inseticida para controle da lagarta, tá? Então, se você está tendo na sua região já a presença, olha, está aparecendo o histórico de lagarto. Isso significa, está aparecendo algum ataque de lagarto. Isso significa que a tecnologia perdeu? Não, ela ainda está funcionando, ela consegue estar segurando, né, aquele ataque que seria de uma população mais severo, ela vai estar suprimindo ali uma boa porcentagem. Isso a gente já tem dados, tá? Garante. Por exemplo, se você está tendo um ataque ali de lagarta, garanto que se não tivesse a biotecnologia, está 90% pior. Mas, para efeitos, né, máxima eficiência, para ter o melhor resultado, acompanhamento e tudo mais, tem sim que ficar atento para recomendar uma aplicação de inseticida. Se a sua dúvida é se a biotecnologia para lagarta em algum estágio de desenvolvimento da planta, se eu tenho alguma informação de que determinado estágio ela fica mais fraca, isso não existe, tá? A expressão dela, tem que ser a mesma do início ao fim. A gente sabe que na espiga, para qualquer biotecnologia, isso não é o VIP3, tá? Qualquer biotecnologia que na espiga, ela tende a ter uma expressãozinha um pouco menor, mas ainda assim não significa que ela não tenha ou que não esteja funcionando, tá? Então, se a sua dúvida é para recomendar aplicação, se eu tenho algum estágio para recomendar aplicação, aí eu preciso do histórico da área, tá? É a avaliação do histórico da área e as populações de Spodoptera da região, tem que ficar atento para saber. Então, é acompanhamento, tá? Tem que acompanhar, começou a ter raspagem já, algum dano acima de 5%, 10% ali, independentemente do estágio, já pode sim recomendar a aplicação de algum herbicida para reduzir aquela população de insetos que está atingindo a tua região, tá? Obrigado, André. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter consciência de chegar para o produtor e explicar para ele. Não dá para responsabilizar só o material. Não Isso. pode deixar de lado os manejos. E o que mais acontece aqui é isso. Ah, teu híbrido não tem mais expressividade. Não é isso. Não é que Não. ele não tem expressividade. É que o teu manejo foi falho em algum momento. E como é que se diz? A praga, o inseto, ele se desenvolveu, ele se multiplicou além do que deveria. Isso, não pode deixar aquela população tomar conta. Então, isso aí que você falou, por isso que uma das primeiras coisas que eu falei aqui, que eu vou repetir, tem que tomar um certo cuidado do ponto de vista de relacionamento com o seu cliente, para quê? Ser honesto e passar a realidade. Cuidado com a palavra resistente. Ela é muito comum, eu mesmo às vezes me pego porque é comum falar. Mas o correto é tolerância. O que é a tolerância? São níveis. Então, não pode falar para o produtor assim, olha, o híbrido ele é resistente ao enfesamento. Até hoje não existe nenhum híbrido no mercado resistente. O que é resistente? Ele não pega, né? Ele a doença não chega nem a entrar em contato com ele. Agora, ele é altamente tolerante, ou seja, pegou o enfesamento, a planta, ela vai conseguir vencer esse enfesamento, se desenvolver e entregar
um potencial produtivo, né, de acordo com a pressão. Então, então não pode, todos os híbridos aqui não é resistente ao enfesamento, resistente ao enfesamento, então não precisa passar nenhum inseticida para controle da cigarrinha? Não. Se a pressão é muito alta de cigarrinha, cada cigarrinha inoculando, enfesamento, inoculando, a planta tem que gastar energia para se defender. Então, pensem assim, para ter uma máxima produção, ou a planta gasta energia para produzir semente, ou ela gasta energia para se defender. Então, para máxima produção, se vocês têm um histórico eu estou usando o cigarrinho agora como exemplo, mas é para qualquer coisa. Se está tendo máxima pressão, tem que recomendar. Então, tem que quando vai ter o relacionamento, vai passar. Olha, os materiais são altamente tolerantes ao enfesamento, a sua área, como que é? Pega a informação do produtor, pega dele, qual que é o histórico da sua área, como é que é o manejo que você faz, porque se você não faz nenhum manejo, o produtor tem que ser honesto também, né? Se ele não faz nenhum, ele passa lá, olha, não, eu não vou fazer nenhum manejo, tá? Então você entrega, olha, beleza, os materiais eles vão conseguir se desenvolver, mas o potencial produtivo vai ser tanto, talvez possa ficar, não posso prometer que vai te entregar aquele teto lá que teria, se você tiver um manejo adequado, tá? Então esse ir para o campo, ter o cuidado do histórico da área, de como está a área naquele momento, né, e tudo mais, é a parte principal, assim, para você acertar o posicionamento de um híbrido, tá? Obrigado, André. Disponha. Emanuel, se quiser fazer sua pergunta, fique à vontade. Aí, André, acredito que como não iniciamos ainda com o coronel, podemos deixar para a próxima semana, né? Sim, o pessoal está perguntando bastante, aí na próxima semana eu já trago, assim, as comparações, vai dar tempo, sim, de falar bem tranquilo, que a ideia principal aqui, pessoal, era trazer isso aqui, assim, ó, o que tem que ser tomado em conta, né, o que é o mais importante aqui, por que eu trouxe o melhoramento e essas perguntas aqui muito boas que o pessoal está trazendo, para vocês verem o processo que tem de resposta a uma determinada doença, quanto tempo leva, né? E principalmente aquele cuidado a você falar alguma coisa quanto à resistência, quanto à promessa. Então, você tem que conseguir trazer, pegar do produtor os dados, então, saber a realidade dele para posicionar os híbridos de maneira mais adequada, tá? Então, isso que é a chave. Você tem que saber a área, o histórico, ou, se você ainda não conhece, seguir o nosso recomendado aqui, aquele arrozinho com feijão, né? Não, isso aqui a gente garante tanto de produtividade e tudo mais, manejo e tudo mais. Esse que é a chave da nossa conversa aqui, e que eu vou falar muito também quando for falar dos híbridos. Coronel. Então, o coronel, ele é altamente tolerante ao enfesamento, mas, já adiantando aqui para vocês, ele tem uma questão, um ponto de atenção que é o quê? Pitching. Então, áreas com histórico de pitching, aonde que tem pitching mais acontecido ultimamente? Na região sul e regiões de alta altitude. Então, se alguma região de vocês é alta altitude ou na região sul, fica atento, tem que saber o histórico da área, tá? O coronel, ele tem, se você posiciona ele numa área com histórico de pitching, e aí tem a questão de umidade alta, altas chuvas e tudo mais, a chance de você ter quebramento de planta por pitching é maior. Então, por isso que eu pedi para vocês trazerem aqui no chat as regiões e tudo mais, e aí eu já trago algum posicionamento mais específico, né, já na nossa próxima conversa. Perfeito. Emanuel, se quiser fazer sua pergunta, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, André. Não, minha pergunta é bem simples. Eu acho que creio que até respondeu já um pouco no final uma das perguntas aí. Sobre eu queria saber o nível, né, de tolerância, né, que nossos híbridos teria sobre a cigarrinha, que é uma pergunta muito decorrente que a gente recebe dos produtores. Eu creio que você já respondeu mais basicamente aí. Outra dúvida seria assim o número exato ou aconselhável da plantabilidade, né, o número de planta dos nossos híbridos, porque a gente tem bastante, principalmente, bastante produtor querendo, na cabeça, né, de alguns produtores, achando que aumentar o número de planta vai aumentar o número de produtividade, né?
E a gente vê, eu já vi em campo isso aí, que às vezes, muitas das vezes, acaba abrindo porta para muita dificuldade do híbrido produzir, enfesamento, atrapalha em tudo. Aí Sim, queria uma recomendação aí da sua parte, qual seria o número, vamos assim, aproximado ideal para a gente estar recomendando o número de plantas, né? claro, já me fala, já vou até adiantar aqui o slide e já te mostro. Me fala a sua região, o estado, e se é safra ou safrinha. Estou no Paraná aqui, próximo aqui Londrina, próximo a Maringá, Astorga, Arapongas, toda essa região eu faço aqui. E aqui eu vendo para safra e para safrinha, mas tipo, o maior número de venda para safrinha. Você quer saber agora para safrinha, tá? Eu já vou adiantar aqui que o coronel, tá? Mas semana que vem eu vou mostrar tudo isso de novo, tá bom? Mas só para adiantar, só para você ver o que a gente vai falar. Então, aqui, ó, Paraná, safrinha agora, tá? Tô falando de safrinha. Paraná, norte e sudeste, né? Que é a região que você tá aí. A abertura aí é quando, mais ou menos? Como é que tá? Eu não sou o melhorista do sul, tá? Aí por isso que eu não sei de cabeça, sei mais do Mato Grosso, mas os dados aqui estão corretos. Só me fala mais ou menos quando que é a abertura de plantio de safrinha aí no norte. A safrinha acho que parte aqui a partir de fevereiro aí, né? A safrinha já inicia aí. E encerra quando? Acho que é de janeiro até março, acho que a partir de março máximo até abril, ele já fecha a janela, né? Isso. Então, assim, abertura em janeiro, a partir do dia 15, 25, 20, 25 mais ou menos, né? Então, você vai ter aqui esse posicionamento aqui no Paraná Norte e Sudeste de 50. Esse aqui é do Coronel, tá? Cada híbrido tem o seu posicionamento. Aqui é do Coronel, 55, 65 mil plantas na abertura. Isso aqui é o nosso máximo de produtividade atingida. Ah, eu quero subir o número de plantas. A gente não tem dados de que a subir esse número de plantas vai aumentar a produtividade, tá? Porque a gente testa populações acima disso. Então, a nossa curva ideal é essa aqui na abertura, beleza? Então, mas se eu subir, o que pode acontecer? As plantas podem começar a ter estiolamento, aí o como fica mais fino, fica mais sensível a quebramento, beleza? Então, abertura, 55, 65 mil plantas. Então, aí, você falou janeiro, né? Até dia 25 de janeiro, abertura. Até dia 10 de fevereiro, a gente considera, então, abertura, tá? Até meio de fevereiro, então, a partir do dia 10 de fevereiro até o dia 20, 55 mantém, beleza? A partir do dia 25 em diante, até o dia início de março ali, dia 5 no máximo, um posicionamento que já tem que reduzir um pouquinho o número de plantas, que é de 50 a 60 mil plantas. Beleza? Não, perfeito. Obrigado, André. Mas na semana que vem eu trago isso aqui de novo, tá? Eu vou começar falando do Coronel, eu mostro essa tabela de novo e dos demais. Beleza? André, Márcio de Santa Helena novamente. Eu sei que já Oi, passou Márcio. aí, você já explanado, mas deixa eu te perguntar, em relação à glufosinato, os nossos híbridos, qual o comportamento que você me passa na sua posição, sua visão de glufosinato? Olha, a posição que está tendo no momento, tá, dos híbridos é para não usar o glufosinato, tá? Glufosinato. Então, essa decisão não é, só para explicar, tá, pessoal? Ela não é da pesquisa, tá? Então, a gente está trabalhando para entender, mas, assim, na semana que vem eu prometo te trazer uma resposta, porque eu vou ter que perguntar como é que está isso para outro setor, beleza? Mas, a princípio, seria isso, ok? Inicialmente, não. Inicialmente, a resposta final eu te dou na semana que vem, porque eu preciso entender o outro setor que toma essa decisão do glufosinato para passar para você certinho, e talvez, por que eu falo isso? Por que eu passo só semana que vem? Às vezes é também híbridos específicos, tá? Eu tenho algum híbrido aqui que eu possa recomendar, que é outro setor que faz esses testes. E eu tenho algum híbrido específico que eu não possa recomendar. Beleza? Ok, obrigado.
Perfeito, então, pessoal. O André trouxe, então, para vocês um embasamento mais técnico sobre os híbridos, né, sobre a pesquisa e tudo mais, para que na semana que vem a gente possa entrar mais a fundo dentro dos nossos híbridos. André, por enquanto, muito obrigada. Eu que agradeço. E retorna na próxima quinta-feira para dar continuidade nesse assunto. E aí, falando mais, né, dos híbridos e tudo mais, ó, o pessoal aqui que preparar uma coisa mais específica para eles, então, também. Mas é claro que a gente vai falar de todas as regiões também, dar um geralzão, caso não fique, para não ficar faltando, tá bom? Perfeito, muito obrigada, pessoal. Encerramos mais uma Uniproduce. Desejo um ótimo resto de quinta-feira para todo mundo e um ótimo fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.